Aurino Cardoso Filho, e também, né, através dele, o Grupo de Cultura e Dança Afro-Xadelê, onde a gente trabalha danças africanas e afro-brasileiras. Além disso, o que mais que eu posso falar também? Eu tava aqui com o script na cabeça e pá, Jéssica vai falar, é bastante coisa. Mas, a princípio, isso, eu trabalho como educadora social, mas também estou empreendendo de forma totalmente digital também atualmente. E é isso, eu tenho uma plataforma digital chamada Afrocursos, e tô para somar, quero aprender bastante coisa também, trocar vários conhecimentos, e estou feliz por estar aqui, agradeço o convite. Obrigado, Jéssica. Boa noite a todos. Boa noite. Jéssica, então, o momento que você achar que precisa sair, fica à vontade, você é muito bem-vinda no grupo, que bom que você está aqui, como os e as demais, e vamos adiante. Alguém mais gostaria obrigada. Pois não. Alguém mais gostaria de falar? Posso me apresentar? Por favor. Boa noite, todas e todos. Eu sou a Marina, sou estudante de História, entrei na graduação em 2017, faço parte do Coletivo Alicerce e do Projeto Negro Popular, e também ali na faculdade faço parte do Centro de Estudantes de História, que é o XIST. Estou animada, assim, para saber mais do projeto, sou bem curiosa e já dei aula de inglês por algum tempo, né? Então tenho um pouco de experiência aí com o idioma. Obrigado, Marina. Muito obrigado. Alguém mais? Adriano. Eu posso me apresentar. Meu nome é Adriano, boa noite para todo mundo. Meu nome é Adriano e eu sou tradutor, revisor, sou formado, mestre e doutor em letras, em literatura de língua inglesa, e no doutorado eu me voltei sobre a obra do autor Wally Soyinka, que foi o que me permitiu trabalhar na literatura, que é realmente o ponto no qual eu mais me foco, literatura de língua inglesa, essa parte dessa riqueza da cultura iorubá que tem sido realmente a minha grande gana no âmbito dos estudos, e não só nos estudos, na vida mesmo, né? Então eu traduzi uma das peças do Wally Soyinka, a peça Death and the King's Horseman, A Morte e o Cavaleiro do Rei. Estou buscando uma editora agora. A minha tese foi isso, e uma análise, e eu ouvi o mestre Sica de Oió falar em Oió, da importância para ele de Oió, e essa peça tem muito dessa importância de Oió, e ela é uma peça que se passa em Oió, né? Que ocorreu, é baseada em eventos que ocorreram em Oió, e para essa peça eu tive que estudar bastante a história de Oió, e é realmente algo fascinante, e eu estou bastante entusiasmado de poder participar. Perfeito. Obrigado, Adriano. Obrigado. Olha, viu, as demais pessoas, a Jéssica, o Matheus, não precisam ficar com a câmera desligada. Se vocês preferirem ficar, pode ficar, mas pode se mostrar que não tem nenhum problema, tá? João, quer falar, João? Acho que era você que... Vou lá. Sou João Otávio, para quem não me conhece. Faço história aqui na URG também. Faço parte do coletivo Alicerce, Negro Popular. Atualmente também estou participando de outro projeto, que é o Territórios Negros, Territórios Negros do Rio Grande do Sul, Lições da Ancestralidade Africana, com o professor Marcos, professora Fernanda, Melina, Carlos e mais meus colegas de projeto. Estou muito feliz também de estar trabalhando. Eu tenho, assim como a Marina, dei aula de inglês um tempo, mas há muito tempo atrás, né? Então tenho bastante prática na língua, assim, mas para mim é uma boa oportunidade para estar aprendendo com o Ivair, com o mestre, com o Alan também, que já ouviu muito falar, mas não conhecia, assim, e com todos os colegas, sabe? Fico feliz de estar presente, estar tentando colaborar o máximo que eu puder também. Fico muito feliz de estar podendo praticar de novo inglês e ainda estar aprendendo muito com todos que estão aqui. Obrigado. Obrigado, João. Bom, Devlin, quer falar, Devlin?
Devlin, não sei bem, não está saindo sua voz. Os demais estão ouvindo? Não. Melhorou não sei agora? Se... Ah, agora sim. Isso. Saudações tradicionais a todos. Matheus, mestre Sica, Otávio, saudade de vocês, muito tempo que eu não vi vocês. De imediato eu já peço desculpa pelo ambiente meio hospitalar que eu me encontro, mas eu estou fazendo um tratamento para leucemia e estou internada no momento. Mas mestre Sica me chamou e eu não podia deixar de estar aqui. Sou Devlin de Oxum, estudante de História, faço História pela Unicelv. Atualmente, o único projeto que eu me encontro encabeçando ou fazendo parte é o Fossão Potman, que é o Fórum Nacional de Segurança Alimentar dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, onde eu me encontro como coordenadora política municipal de Porto Alegre e coordenadora da Juventude Estadual do Rio Grande do Sul. Feliz de estar aqui com vocês e poder aprender um pouquinho mais. Obrigado, Devlin. Prazer em te conhecer. Obrigado, Devlin. Fica à vontade, tá? Antes de sair da reunião, tu fica à vontade, tá bom? Isso, fique até o momento que você achar que deve. Tá em casa. Exatamente. Matheus? O telefone está desligado, Matheus. O microfone, Aciona, Matheus. Olha, não vamos nos impressionar com isso, porque vida por computador, vida por internet, é isso aí. Nós vamos passar por muito disso, então é tranquilo. Deixa ele voltar com calma, sem nervosismo. Aqui é assim. A gente já está 2 semestres trabalhando online o tempo inteiro. Voltou. Agora só aciona o microfone, Matheus. Isso. Boa noite. Acho que agora sim. Agora sim. É que como eu estava falando antes ali, que eu estava com o microfone desligado, eu estou no enjambre aqui no meu computador, daí acho que o microfone não estava saindo. Certo. Mas então, boa noite a todos. Eu sou estudante de História na URGS, estou desde 2019. Sou militante no coletivo Alicerce também, assim como o João, assim como a Nina. Até a Nina não se apresentou ainda. Eu sou tamboreiro, né? Sou percussionista também, né? Estudante aí dos ritmos e das tradições afro-brasileiras, né? Sou humildemente um aluno do mestre Sica, do Djome Urubá e da história do Oió, quando a gente tem essas oportunidades de encontro. Participo também, ajudo ele muitas vezes com a geocultura africana, né? Junto com o mestre Rubens, junto da mãe Lúcia, né? E é isso, basicamente, esse sou eu. É um prazer estar aqui, e uma notícia muito, muito legal, assim, para dizer para todos aí que depois eu vou disponibilizar para o pessoal, não sei, eu consegui a versão original do livro que a gente vai trabalhar para traduzir, né, do Samuel. Daí eu consegui o link de um site americano, né, depois eu vou mandar para o pessoal ali, uma versão escaneada. Achei bem interessante, assim, eu não sei também como é que vai funcionar depois, mas é só para... que eu acho interessante a gente ter esse material, assim, tipo, a versão original mesmo, a primeira publicada. Eu acho que é o arquivo que nós temos, que é de 1921. Mas antes... Sim, então é isso. Legal. Deixa eu, então, me apresentar também. Eu preferi me deixar por último, até para poder ser bem educados com todos vocês e com todas vocês. Então, eu sou José Rivair Macedo. Eu digo isso porque, embora eu conheça a maior parte das pessoas, algumas, ou 2 pessoas, eu creio que eu não conheço, né? Então, eu sou José Rivair Macedo, sou professor de História da África, na URGS, pesquisador também, integrante do NEAB, e, dito isso, casado, pai de 4 filhos, nascido no Paraná, morando no Rio Grande do Sul há uns 20 e poucos anos, mas não perco meus sotaques, meus jeitos de pessoas de fora, mas já estou há bastante tempo por aqui. Dito isso rapidamente, acho que o mais importante é falar um pouco para vocês sobre a ideia que nos ocorreu para nos unir aqui nessa noite e para nos unir num projeto que eu espero que
renda frutos muito bons. Em primeiro lugar, a ideia de reunir esse grupo é no sentido de não apenas tornar visível a história africana, mas tornar visível a história e a cultura iorubá. Embora essa história e cultura seja muito próxima de vocês todos e todas, ela, em geral, não é nos meios acadêmicos, é muito pouco conhecida, e na universidade, até onde eu sei, raramente nós temos uma tese de doutorado como a do Adriano, tratando especificamente de um autor iorubano, de uma obra iorubana. Então, acho que há pouquíssimos trabalhos no Brasil, pouquíssimas pesquisas, pouquíssimos debates sobre isso. Mas não é a universidade que me chamou a atenção para esse grupo. Na realidade, o que me motivou mesmo, e por isso que o mestre Sica está aqui, não é só pelo fato dele ser professor de alguns de vocês em língua iorubá, é pela paixão, pelo compromisso e pela importância que tem a tradição iorubá, sobretudo a tradição de Oió, para o mestre Sica. Para o mestre Sica e a tradição que ele representa. Eu acho que na universidade nós temos um compromisso com a sociedade. E esse compromisso ele deve se fazer naquilo que nós temos condições de fazer, que é através do conhecimento. Então, a ideia de montar o grupo é no sentido de ver divulgada a história e a cultura iorubana a partir dos iorubás da Nigéria. Porque no Brasil há acesso à bibliografia, há acesso às traduções orais, essas informações, elas correm, principalmente entre as pessoas que praticam as religiões, que valorizam a cultura iorubana. Mas o conhecimento sobre a história iorubá da Nigéria é muito pequeno. Então, a ideia do grupo é fortalecer o conhecimento na tradição iorubana da Nigéria. Bom, antes de começar a falar, então, de como é que vai funcionar e o que é o grupo, eu queria avisar vocês que eu acabei de postar no WhatsApp do grupo o link de acesso a um drive em que estão todos os textos, em que está o programa, em que está todo o material que eu vou comentar a partir de agora. Então, quando terminar a reunião, vocês vão abrir esse drive, salvar para vocês. Todo o material que eu propus já está lá dentro. Agora, poderão aparecer outros materiais durante os nossos trabalhos que cada um de vocês vai agregar quando, por exemplo, agora mesmo o Matheus falou, né, encontrou a obra original, né, uma versão digitalizada do Samuel Johnson. Essa me parece que nós já temos, mas se aparecerem outras coisas, então o Drive é para isso, é para ele servir como uma biblioteca virtual, vamos dizer assim. Mas, antes de falar do projeto em si, tem uma questão que acho que é uma questão de princípio, que eu gostaria de deixar explicado desde esse momento. Olha, aqui nesse grupo, nós somos pessoas diferentes, homens, mulheres, mais jovens, mais velhos, diferentes da nossa formação, alguns são do mundo acadêmico, outros não são. Temos muitas diferenças entre nós. Eu acho que essas diferenças nós temos que deixar fora do grupo. Nesse grupo, não é que nós todos tenhamos que ser iguais, porque nós não somos iguais, mas nós vamos nos tratar, dentro desse grupo, como um grupo de estudo, de reflexão. Então, vamos deixar de lado as autoridades que nós temos, seja quais forem. Aqui não é isso que vai contar. Se eu sou professor há mais tempo do que o Alan, se o meu título é maior ou menor que o do Adriano, ou é maior ou menor que o do mestre, ou da Jéssica, ou da Marina, ou de quem quer que seja. O nosso objetivo será o amor pelo conhecimento. Mas não é um amor qualquer. É porque o conhecimento está muito relacionado com poder e capacidade de decisão. O poder em si não é mal. O mal é como ele é usado. E esse conhecimento, ele precisa ser redirecionado para aquelas pessoas que vão valorizar esse poder e usar bem esse poder de definição. Como diz o Toyn, falou lá, que nós vamos discutir aqui nesse grupo. Então, assim, sendo um grupo de discussão, o nosso objetivo final aqui não é chegarmos a verdades definitivas. É nós conhecermos e colocarmos em circulação conhecimento.
Esse conhecimento estando em circulação, cada um de nós e outras pessoas também, que é o que eu acho que é mais importante, tendo acesso ao conhecimento, poderão usá-lo como quiserem, como forma de conhecimento acadêmico, como forma de conhecimento religioso, como forma de formação, iniciação, enfim, aí os usos que nós vamos fazer desses conhecimentos vão depender de onde nós estamos, o que nós queremos e como pretendemos. Mas tem um dado que me sensibiliza muito. O mestre Sica de Oió representa aqui a geocultura africana e tem contatos muito fortes com Oió, através da Embaixada de Oió, com Alafim. Essa conexão entre a tradição de Oió no Rio Grande do Sul e Oió na Nigéria é algo que precisa ser explorado, valorizado e potencializado. Porque eu vejo em mestre Sica, assim como em outros detentores das tradições negras no Rio Grande do Sul, a africanidade presente. Eu não preciso estar no continente para dizer que aquilo é África. A África está aqui. A África está conosco. Esses mestres, esses detentores de conhecimento, não precisaram do mundo acadêmico para ser quem eles são. Mas o mundo acadêmico deve algo à sociedade, deve algo à tradição, deve algo a eles. E acho que o mundo acadêmico pode servir tanto quanto possível para isso. Qual o problema maior que eu vejo no que eu estou trazendo aqui para vocês? No Brasil já virou retórica, inclusive pseudo-racista, dizer que o Brasil deve muito à África, das relações do Brasil com a África, todos nós temos uma parte africana, mas a África é basicamente uma palavra, é uma palavra sem substância. E, sobretudo, quando nós estudamos história, o pouco que nós estudamos sobre a África é sobre a África no período colonial, ou é sobre a África no período do tráfico, oferecendo cativos, ou é sobre a África contemporânea para estudar suas desgraças e suas dificuldades. Nós praticamente não sabemos nada da história do antigo Daomé, do antigo Oió, da antiga Ile-Ife, que é a matriz mais forte, além da matriz Banto, Angola, que são as matrizes mais fortes da África profunda que está no Brasil. Sobre a matriz Banto, nós sabemos algo ainda por causa da ocupação portuguesa, que ficou mais tempo lá. Como essa ocupação portuguesa não aconteceu na Nigéria, então nós praticamente desconhecemos a história iorubana, a não ser conectada com o tráfico. Então é um grande desafio conhecer essa história iorubana antes do século XIX. É isso que o grupo pretende fazer. Estudar, refletir a partir de pesquisa que existe na Nigéria, que existe na Europa, que existe aqui no Brasil também, sobre essa história anterior ao século XIX. Porque depois do século XIX, nós teremos que estudar a Inglaterra também, teremos que estudar a Europa. E não é isso que me interessa. Acho que o que me interessa, que parece que interessa para vocês, é a história dos e das africanas, por elas próprias, por eles próprios. Então, a ideia de focar nesse período é por isso. A ideia de trazer o texto do Samuel Johnson, hoje de manhã eu conversei bastante com o Adriano sobre isso, era também no sentido de disponibilizar em língua portuguesa uma obra que, embora cheia de problemas, mestre Sica sabe bem, uma obra cheia de problemas, mas é uma obra importante para se conhecer as histórias antigas da Yorubalândia, na África. Então, a ideia é essa, é dispor material e dispor também de textos para discussão. Nós vamos discutir textos. Infelizmente, nós não vamos poder discutir oralidade, nós não vamos poder discutir tradição. Por quê? Porque isso que cada um dos alunos que estão aqui, se quiserem fazer adiante, é o aconselhável. Mas para fazer isso, para discutir a tradição africana que está no Brasil, primeiro é preciso conhecer como era na África. E é esse o grande buraco que existe para nós. E nós vamos trabalhar neste buraco. O meu objetivo não é que nós fiquemos a vida inteira só discutindo o que acontece lá do outro lado do Oceano Atlântico.
Meu objetivo é que nós cheguemos na tradição iorubana dentro do Brasil, na tradição banto dentro do Brasil. Mas antes de fazer isso, é preciso resgatar as origens, até para poder se identificar qual é a África que está aqui, como ela se apresenta, por que ela se apresenta desta ou daquela maneira. Então, isso é algo que nós vamos precisar de tempo. Por enquanto, então, nós vamos ficar com uma parte. Também tem outra razão. O mestre Sica já demonstrou a vontade de, no futuro, estabelecer contato direto com o Oió, através da Embaixada Cultural de Oió, e estabelecer conexões com universidades de lá. O professor Alan estabeleceu contatos com pesquisadores de origem iorubá que atuam nos Estados Unidos. Mas para ter contato com universidades, seja nos Estados Unidos, seja na Nigéria, é preciso que a gente não chegue lá dizendo que a gente não sabe nada, né? Nós temos que chegar lá mostrando que alguma coisa nós sabemos, nós podemos ter alguma coisa a oferecer. Então, a ideia do grupo não é criar um grupo de especialistas incrível em história iorubá, não é criar nada fantástico, assim, extraordinário, mas é criar um grupo que possa trazer para dentro da nossa universidade e para outras universidades também, bases de pesquisa a partir de interesses comuns que façam sentido para os estudantes que estão aqui. Então, eu já expliquei para o Alan, o professor, Alan, já expliquei para o Adriano. O grupo de estudantes aqui, eu estou considerando esse grupo como um grupo de iniciação científica. Mesmo que nós tenhamos pessoas com um grau acadêmico mais elevado, é um grupo de iniciação científica. Nós vamos partir do zero, porque é no zero que está, até o momento, no Brasil. E, na medida do possível, os conhecimentos que nós temos, nós vamos compartilhar com generosidade, porque eu acho que isso é um espírito de africanidade já importante que a gente precisa ter. Outra coisa, as dificuldades com a internet vão acontecer, as dificuldades de horário vão acontecer. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem aqui trabalha durante o dia? O Adriano trabalha. As reuniões para vocês seriam melhores? A minha pergunta é para saber isso. As reuniões seriam melhor à noite ou de dia? Para mim... Adriano? Não, para mim, tanto faz, porque eu trabalho em casa, por horário flexível, etc. É tranquilo, né? Deixa eu ver, ó. Só quarta-feira é complicada. A Marina está dizendo que trabalha pelo dia. Alguém mais? Gente, eu não trabalho porque eu estou encostada no INSS agora, no momento, por auxílio doença. Mas sim. tem dias que eu não estou bem, assim, que eu não consigo nem falar. Quem já fez ou quem conhece algum tratamento de quimioterapia sabe que é um pouco pesado. Então, vai ter dias que eu não vou conseguir nem falar, assim. Não tem problema. Vá da maneira que você puder ir. Tranquilo, tá, Devlin? Tranquilo. Obrigada. Professor, agora, atualmente, eu não tenho nenhum compromisso pela noite. Mas certo. A partir do mês que vem, eu faço curso de gastronomia, né? Então, além de história, a partir do mês que vem, volto até aula presencial, né? Vai certo. acabar o nosso período de recesso, então vou voltar a ter compromisso pela noite. Mas agora, por início, assim, o primeiro mês é tranquilo. Tá. Marina? A Marina já disse que trabalha pelo dia. Matheus? Professor, eu só tenho os compromissos na quinta. Quinta-feira. É só isso, o resto dos dias. Uma reunião, surge um evento, mas quinta-feira é de fato um dia que eu não posso, assim. Tá bom, tá bom. Vamos fazer assim. Só mais uma coisa. É que ele falou de quinta, agora eu lembrei. Quinta-feira é o nosso dia fixo de reunião no Territórios. Tá bom, então, não tem problema. Então vamos fazer o seguinte. Em princípio, vamos deixar terças à noite, como agora, como está acontecendo agora, porque eu estou vendo que é um horário que dá para a participação de vocês. Se eventualmente alguém não puder participar, não tem problema, e se perceber que essa data bloqueia para alguém, aí me avise e nós mudamos o dia da semana, mas vamos deixar em princípio nas terças-feiras. Outra coisa, não é um grupo para reuniões frequentes, é um grupo para ter 1 ou 2 reuniões por mês, porque é preciso que haja tempo para leitura, para a organização das informações
conforme eu vou explicar adiante para vocês, tá? Eu acho que no início, agora, nós vamos fazer 2 reuniões no mês, mas depois talvez a gente fique com uma mesmo. Eu não estou preocupado em que a gente tenha rapidamente a resolução das questões que nós vamos tratar aqui. Nós precisamos amadurecer com calma, dentro das nossas possibilidades, mas com segurança, tá? Então, em princípio, vamos pensar terça-feira pela noite. Bom, então eu vou explicar agora. Inicialmente, Matheus, eu tinha falado para o mestre Sica, assim como para o Alan, que o grupo teria 2 objetivos. Um, de fazer a tradução, uma revisão da tradução do livro A História dos Iorubás, do Samuel Johnson. E outro, ser um grupo para discussão mesmo, né, de questões históricas, culturais, relacionadas à comunidade de língua iorubá. Veja, eu nunca vou assumir um compromisso com vocês de discutir língua iorubá. Primeiro, porque eu não conheço essa língua. Realmente não conheço. Eu vou aprender junto com vocês, durante as discussões, ouvindo vocês, eu vou aprender coisas. Depois, porque me parece que, associado à questão da língua, que é muito importante, é preciso conhecer a base cultural e a base histórica desses povos para entender a complexidade e a riqueza da língua iorubá que subsiste, que está presente no Brasil e que está presente nas tradições na Nigéria. Então, o foco desse grupo será mais para isso, para a história e para temas vinculados a aspectos culturais. Tá? Um grupo de professoras do Instituto de Letras, junto com o Adriano, se dispôs a trabalhar na revisão da tradução do livro do Samuel Johnson. Eu estou achando que, no caso específico do grupo que nós vamos fazer aqui, o melhor seria a gente ficar mais na discussão dos temas que serão propostos. Só um minutinho que minha filha está perguntando uma coisa aqui, eu vou responder para ela, eu continuo já. Trabalhar em casa tem dessas também. Pois é, faltou alguma coisa, eu estava vendo se eu podia ir no mercado comprar. Digo, não dá para ir no mercado agora. Enfim, vamos lá. Então, assim, qual é a ideia, portanto, do grupo? É que, aqui eu vou propor, e vamos ouvir se é possível, tá? A minha ideia seria que a gente elegesse a cada reunião certos temas para serem discutidos a partir de textos que serão indicados. A minha ideia é distribuir esses textos. Como a maior parte dos textos está em língua inglesa, a ideia de pedir pessoas que pudessem fazer a leitura em inglês era também nesse sentido, de que os textos pudessem ser bem compreendidos e bem trabalhados por vocês durante essas reuniões. Embora, em alguns casos, haverão textos em língua portuguesa, em menor quantidade também. Então, não é uma existência exclusiva de textos em língua inglesa. Mas o fato de eu ter colocado a especificidade da língua inglesa era por causa disso. Infelizmente, é a língua do colonizador. É a língua do colonizador na Nigéria, que a gente vai ter que conhecer para chegar nas traduções iorubás através da língua do colonizador. Mas as fontes, na maior parte, estão escritas nessa língua, o próprio Samuel Johnson e os textos, outros históricos, estão escritos nessa língua. Então, é inevitável que seja assim. Mas eu não queria que nós ficássemos apenas nas discussões. Esses assuntos são ricos demais para ficar entre nós apenas. Então, qual era a minha ideia? Eu vou dizer qual a ideia, depois eu quero ouvir vocês, se é possível e como que a gente poderia fazer. Minha ideia seria que a gente criasse, em nome do grupo esse que está vinculado ao NEAB, e conta com o apoio, com a parceria da Geocultura Africana, que a gente criasse ou um site, ou um blog, ou, enfim, algum espaço na internet, algum espaço virtual na internet, que a gente pudesse botar a identidade do grupo ali, os objetivos dele, e a cada reunião que nós tivéssemos, cada tema discutido,
as discussões resultassem em resenhas dos textos que foram indicados para cada pessoa ler. E essa pessoa assumiria o compromisso de escrever pequenas resenhas de 3 a 5 páginas com o conteúdo dos textos, com as questões tratadas nos textos, de maneira a que esse site ou esse blog se tornasse uma base de referência inicial para informações sobre esses assuntos que estarão sendo discutidos pelo grupo, o que socializa o conhecimento e vai tornar possível que outras pessoas mesmo que não estejam integradas no grupo, possam ter acesso a essas informações que podem estimular o aprofundamento dos conhecimentos, enfim, e pode estimular o interesse maior por esses assuntos que serão tratados. Detalhe, eu não sei fazer um blog, não sei fazer um site, não tenho a mínima noção de como se possa fazer isso, mas eu sei que para as pessoas que trabalham com essas áreas, não é algo difícil. Eu já tinha conversado, inclusive, com o mestre Sica, que o Marcos Porto trabalha bastante com o mestre, talvez o mestre... Pois é, a Marina está falando, que legal, pois é, talvez se possa fazer. Eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês, o que vocês acham dessa ideia, se vocês compreendem qual é o objetivo, e a partir daí a gente continua conversando. Fala, Marina. Desculpe. Vai, Matheus. Agora sim. Eu acho que é uma boa, assim, fazer essa rede social, ou um site, enfim. O senhor estava falando, né? Daí eu estava lembrando que tem um blog, que, se eu não me engano, é a Biblioteca Africana. Ele tem uma série de trabalhos nesse sentido. E é isso, é muito simples. É um site que disponibiliza esse material, assim. Então, eu acho que é uma ideia bem bacana, assim, e no sentido da divulgação também, fica super fácil, assim, pelo menos pela forma como o senhor falou, que seria mais ou menos um texto por semana, acho que daria suficientemente para dividir entre 2 pessoas, 3, para fazer esse tipo de trabalho, assim, para postar, que acho que também não ia sobrecarregar ninguém, assim. Eu fiquei pensando nisso, assim, aqui mais ou menos, assim. Mas pois é mais ou menos isso, Matheus. Blog, né? É mais ou menos isso, mas tem... É mais ou menos isso, mas seria um pouco diferente. A ideia seria assim... E até eu posso dar uma mão... Certo, Matheus. Não, a minha ideia seria assim... Como eu não estou vendo o Matheus, eu não estou me sincronizando com a fala dele. Fala, termina de falar. Não, eu até... Agora é que tal enjambre aqui. Mas é que eu consigo dar uma mão na questão do blog, porque em final de 2019, início de 2020, eu tinha uma bolsa no Colégio de Aplicação da URGS, que era trabalhar com um blog e em sala de aula com esse material do blog. Então, mais ou menos, eu tenho assim, uma experiência nesse tipo de trabalho, assim, fazer blog, cuidar, coisa assim. Que ótimo. Era só mais isso mesmo. Legal, obrigado, Matheus. Não, a minha ideia era a seguinte, não era bem no sentido da gente postar um texto por semana, seria, em cada reunião, vamos colocar, por exemplo, a nossa primeira reunião de discussão, vamos supor, vamos marcar para o mês que vem. Vocês vão saber, cada um, qual é o texto que cada um vai ler. Seriam 5 textos. Aqui nós temos mais que 5 pessoas, então não estava contando com o Adriano. Talvez um ou outro texto a gente possa dividir entre 2 pessoas. Mas, de qualquer maneira, nessa reunião, o objetivo dela será nós conversarmos sobre os textos indicados para leitura, pontos de dificuldade, pontos de compreensão, pontos a serem considerados para preparar o texto da resenha, que seria feito depois dessa reunião. Tá? Então, passada a reunião, cada um sabe mais ou menos o que vai escrever, porque já leu o texto, já houve a discussão, já tirou eventuais dúvidas, já teve outras informações, então ele vai botar essas ideias, vai redigir essas ideias e tornar disponível. Tá? Com o tempo, isso vai fluindo muito bem, porque os assuntos vão se encadeando, vão ficando mais fáceis. No início parece alguma coisa solta, mas não é. Então, isso seria uma das atividades do grupo. Então, cada mês ficariam 5 textos disponíveis. Mas a minha ideia é que a gente coloque os links de acesso aos textos originais completos. Só que esses textos originais estão em inglês. Então, se a pessoa não sabe ler inglês, ela sabe pelo menos o que tem ali dentro desse texto que está em inglês. E se ela achar que é um texto
realmente importante para ela, ela vai lutar mais, porque já sabe que conteúdo que tem ali. E para nós, com isso, nós vamos nos especializando, que aí a gente vai tomando familiaridade com essa discussão. Podemos, paralelamente a isso, e aí foi uma ideia que o Adriano me deu hoje, enquanto conversarmos, numa parte da reunião, discutir a tradução, as traduções, especificamente, as opções de tradução. Algumas pessoas aqui, como a Marina, como o próprio João, já lecionaram, mas o Adriano é um tradutor, então, para essas questões técnicas, ele pode nos ajudar, ele já fez isso como elemento de formação. Então, de repente, a gente pode convencionar que as reuniões terão 2 horas de duração, 1 hora ou 1h15 para discussão e 40 minutos ou 30 minutos que seja para questões específicas sobre as traduções, com a ajuda do Adriano, de pessoas que tenham mais ou menos fluência. Eu já vou dizer para vocês que talvez do grupo, a pessoa que tem menos fluência em inglês sou eu, ou pelo menos serei um desses, que eu leio inglês, mas não falo inglês, não escrevo inglês, e a minha leitura é uma leitura com muita vontade. Tem que ser com dicionário. A minha fluência maior é em francês, onde eu estudei durante mais tempo. Então, esse grupo, para mim, está sendo um grande desafio. E eu acredito que a razão pela qual não se estuda Iorubá no Brasil é exatamente por causa disso, por causa da barreira da língua. Mas é uma barreira que a gente tem que enfrentar. Se a gente não enfrentar, a gente não consegue vencer. Então, a ideia é disponibilizar os textos, mas também os textos originais em inglês. Porque aí as pessoas verão o quanto vale a pena investir a mais ou não, e para nós também nós vamos acumulando textos e formando uma erudição de pesquisa sobre a história e cultura iorubá. Essa erudição de pesquisa em história e cultura iorubá, associada com os conhecimentos que vocês já têm, com as suas experiências espirituais, religiosas, com as tradições que vocês conhecem, podem mobilizar cada um de vocês para assuntos, para pesquisa acadêmica, não de assuntos que vocês são obrigados a fazer, mas de assuntos que realmente façam sentido para os seus grupos de origem. Por causa disso, dentro dessa pasta que eu criei, vocês vão ver que tem uma parte lá chamada mapas. São alguns mapas que eu encontrei na internet, específicos dessa região da África Ocidental, alguns específicos sobre a área iorubá, alguns, inclusive, específicos sobre Oió. Depois vocês vão encontrar uma outra pasta chamada Leituras de Base. Aí tem 3 ou 4 livros de história da Nigéria, tem um livro específico do Akintoye, que o Adriano conhece, já usou bastante, chamado História dos Iorubás, que pega a história iorubá das origens até o presente. Ah, tá aí, ó, a capa dele. Exatamente. O Adriano tem o impresso. Eu mandei para vocês o digitalizado. Tá? Então, todos nós vamos ter acesso. Nós podemos, nessa parte de tradução, também discutir partes desse livro, que eu acho que é um livro importante, e de um autor iorubano. A minha intenção foi, tanto quanto possível, trazer textos de autores nigerianos ou autoras nigerianas e, de preferência, iorubanos, para que a gente possa ter um contato descolonizado. Já mandei o link, Matheus. Já está no grupo, está no WhatsApp do grupo. Mandei agora, no início da nossa reunião, por isso que vocês não receberam antes. Mas agora vocês já têm, tá? E além portanto, dessa pasta com as leituras gerais e com os mapas, a parte principal eu chamei de reuniões mensais. Então, se vocês clicarem nessa subpasta reuniões mensais, dentro dela vocês vão encontrar 15 encontros. Cada um desses encontros tem 5 textos. Aí está o negócio todo montado. Que é a ideia de, mensalmente, a gente se reunir para conversar sobre esses textos. Será que não chegou ainda para vocês? Nossa, mas eu mandei, então eu mandei daqui, mas talvez... Você vai falar no telefone ou no e-mail? Eu mandei para o WhatsApp. Não. O Alan não recebeu. Você não recebeu, Alan. Você e o Adriano não receberam. Eu acho que o senhor está se confundindo, porque tu mandou o link da reunião, mais ou menos no início. Mas mas é o único link que tem hoje mandado no grupo, é esse link
da reunião, não tem outro link. Tá, eu acho que eu sei o que aconteceu. Eu estou num lugar na minha casa que a internet é ruim, e o WhatsApp é só eu uso por cabo aqui, inclusive, a conexão. Mas como o WhatsApp é por... Como é que fala? É por... Como é que se fala quando a conexão não é por cabo? Wi-Fi, isso. Eu acho que eu estou sem Wi-Fi aqui. Então, daqui a pouquinho vai chegar para vocês de qualquer maneira. Eu já mandei, mas não deve ter saído do meu... Mandei, mas não saiu do meu aparelho ainda. Então, vai chegar daqui a pouco para vocês. E para o mestre Sica também eu mandei, para o e-mail dele. Tá? Mandei agora um pouco antes. E para o Alan e para o Adriano, mas mesmo que o Alan e o Adriano não tenham recebido o Drive, eles receberam, que eu mandei hoje à tarde, aquele texto que mostra a proposta do grupo. Só que naquele texto agora, lá no fim dos temas das reuniões, tem um link de acesso ao Drive. Então, vocês têm como acessar, tá? Os demais vão acessar depois e matar a curiosidade depois. Mas a ideia basicamente é essa. Então, nós vamos ter 15 reuniões sobre variados assuntos, mensalmente vamos tratando, mas tem uma outra subpasta que eu criei chamada OIO. E essa pasta eu só estou compartilhando com vocês. É material sobre a história de Oió, sobre a arqueologia de Oió, sobre fontes, um monte de coisas que eu encontrei até agora sobre Oió, especificamente. Então, aí, na medida em que o conhecimento for avançando e vocês forem descobrindo coisas, é para inspirar vocês, caso queiram, a fazer pesquisas sobre a história de Oió. Tá? Então, é isso. Então, essa pasta, portanto, OIO, ela não vai ser discutida por nós. Vai ter um encontro que alguns textos nós vamos conversar. 5 apenas. Mas ali tem muitas outras coisas, inclusive alguns lugares com compilação de relatos históricos que mencionam o Império de Oió e tudo mais. Isso aí é para vocês que quiserem, Marina, João, Matheus, a Devlin, com o tempo, se acharem que ali tem assunto que possa ser útil, interessante para vocês, começarem a ler esse material, e aí a gente traz para o grupo esses temas também, e aí a gente vai saindo do que foi proposto e partindo para os interesses específicos de vocês. Tá? Do ponto de vista do meu interesse pessoal, o projeto que eu estou escrevendo para mim, como pesquisador agora, trata de Ilê e Fé. Então, para mim, como pesquisador, o meu interesse maior é na história de Ilê e Fé, que é a história anterior dos Yorubás. Tá? Então, eu já estou avisando isso para vocês, porque justamente a ideia de... Eu poderia, então, trazer muita coisa sobre Ilê e Fé para vocês, mas eu sei que aí, inclusive, Ilê e Fé e Oió disputam na Nigéria, né? Então, na verdade, eu não estaria contribuindo com a tradição de Oió. Então, eu estou preferindo a tradição de Oió, porque eu sei que ela é mais importante aqui, dentro desse grupo. O Adriano já colocou um exemplo, o mestre Sica já colocou também. Mas tem muitos outros temas, de história Ijexá, de história de Owo, da história de Egbadô, que a gente poderia desenvolver. Mas aí não iria fazer sentido para o grupo. Eu acho que faz mais sentido para o grupo, nesse momento, essa discussão mais geral da cultura iorubana e mais específica relativa à história dos estados e da tradição Oió. Então, essa é a ideia. No final, a gente vai acabar ficando menos no livro do Samuel Johnson e mais nas discussões mesmo dos textos. Agora, a fonte do Samuel Johnson, que o Matheus encontrou, legal que o Matheus encontrou, ela está nessa pasta também. Vocês todos vão ter acesso, porque ela é uma fonte importante, né? Mas é uma fonte que precisa ser bem debatida, criticada, até porque ele traz um monte de coisas ali sobre a história de Yorubá, que não é bem assim. A gente vai discutir isso ao longo do grupo, tá? Então, essa de maneira geral, a ideia que eu pensei que a gente poderia desenvolver ao longo dessas reuniões do grupo. Hoje, eu sei que, sobretudo para o pessoal, o João, a Devlin, a Marina, o Matheus, as coisas estão aparentemente soltas. Mas quando vocês abrirem a pasta, que eu vou enviar daqui a pouco,
Quando vocês abrirem o Drive, vocês verem os textos, ver o programa, vocês vão entender melhor. E aí, nas próximas reuniões, a ideia seria que a gente começasse a discutir realmente, a partir dos textos, questões comuns. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A única reunião que não vai ter assunto específico sobre Nigéria ou Yorubá é a primeira. Vai acontecer, eu proponho que seja na semana que vem, inclusive. Porque não adianta a gente começar a falar sobre Nigéria, sobre Yorubá, sobre isso, se a gente não situa o pensamento africano. Então, a ideia, né, no nosso primeiro encontro, é lermos e trazermos para a discussão alguns pensadores e pensadoras africanas que vão nos problematizar o conhecimento a partir da África. Então, no nosso primeiro encontro, mais especificamente, eu propus que a gente lesse textos de alguns cientistas sociais, como Archie Mafeji, que é um antropólogo sul-africano, como o Jean-Marc Ellard, que é um sociólogo e epistemólogo camaronês, uma autora cujo nome me escapa agora, porque eu não estou com o arquivo aberto aqui, que trata sobre a questão de gênero, para a gente não ficar falando só a partir de autores homens. Eu me preocupei muito na distribuição de temas e de textos do grupo, em trazer questões relativas a gênero, não só para a interpretação, mas também para os temas relativos a gênero na história de Yorubá, que é extremamente importante, né? Então, desde o primeiro encontro, a minha ideia é que a gente tenha essa distribuição. Eu vou abrir aqui a pasta, assim fica mais fácil para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, então, para o encontro 1, o nome que eu dei foi Ciências Sociais em Perspectiva Africana. Então, quando vocês receberem o drive que vocês abrirem, vocês vão ver que tem 5 textos lá dentro. Um do Archie Mafeji, outro do Jean-Marc Ellard, outro do José Castiano, que é um sociólogo moçambicano, outro do Paulin Ontonji, que é um filósofo do Benin, e a Silvia Tamale, que é a teórica que eu havia falado para vocês, que problematiza a questão do gênero. A nossa ideia, então, seria de, na próxima reunião, trazer comentários sobre os textos desses 5 autores. A minha ideia não é que a gente faça resumo, não é que cada um leve meia hora para dizer o que tem dentro do texto. É que nós façamos a leitura do texto e na reunião, apresentemos aquilo que é forte, aquilo que é potente, aquilo que contribui, ou aquilo que pode ser criticado. Porque, como eu disse para vocês, aqui nesse grupo, nós não estamos para ratificar apenas. Nós estamos aqui para ratificar o que é para ser ratificado, criticar, debater. É um grupo de estudos, né? Então, a ideia é bastante essa. Olha aqui, meus amigos. Fala oi para eles. Oi. Oi. Boa noite. A Cássia. Essa é a Cássia. Oi, boa noite. Ela sempre está conosco, assim. Sempre. Ela sempre participa. Em um momento ou outro, ela está sempre participando. Nas reuniões está a Cássia. O papai está terminando a reunião. A linda. Tá bom? Eu quero te falar uma coisa. Quem vai ouvir? Tá bom. Chama já. Tá bom? Então, a ideia é essa, que a gente possa criticar, debater, mas, então, o objetivo não é resumo. Não é resumo, não é... É fazer uma resenha. Eu vou mandar para você... Agora ela resolveu. Eu vou mandar... A Cássia, desce lá, Cássia. Desce com a sua mão lá. Desce lá. Agora não. Agora resolveu... Agora é meu tempo, ela está dizendo. Agora ela resolveu dizer, ou você me dá atenção, ou então acabou a sua reunião. Mas ela vai já. Eu vou mandar para vocês, também vou postar no grupo, um esquema do que é importante considerar para se fazer uma resenha, para se ter uma perspectiva de resenha. Nós vamos dialogar com os textos. A ideia é que a gente possa estabelecer um diálogo. Não reproduzir ideias que estão estabelecidas. Porque como cada reunião nós vamos ter 5 autores diferentes,
Se a gente ficar nas particularidades de cada um, no resumo, a gente não vai conseguir dar conta. Então, a ideia é ver o que há de comum. Como é que a gente vai saber o que há de comum? A partir das pessoas que ficarem indicadas para ler os textos, que elas estiverem falando, os demais vão interferindo, vão complementando. Olha, o autor que eu usei já pensa diferente, trazer esses outros. É estabelecer realmente uma relação de discussão. E, na medida em que essa discussão for avançando, ver como essas ideias vão circulando, o que elas têm em comum e as diferenças também. Gente, na verdade, a história africana não é fácil. Talvez a coisa mais fácil é falar história africana, no singular. Mas quando a gente começa a entrar em especificidades, por exemplo, na questão da tradição iorubá, uma coisa é a leitura que se faz em Oió, outra coisa é a leitura que se faz em Ileifê, outra coisa é a leitura que se faz em Ijebu. Então, temos leituras diferentes e concorrentes, inclusive, vocês vão ver ao longo dos textos. Mas esse estudo é muito interessante. Quanto menos a gente conhece, mais parece que as coisas são iguais, e elas não são. Quanto mais nós vamos conhecendo, mais nós vemos que a igualdade é apenas uma visão superficial. Meu objetivo é que a gente possa ver bem essa diversidade e que a gente tenha a possibilidade de escolher aquilo que faz bastante sentido para nós. Tá? Ao conseguir fazer isso, nós também projetamos o papel não só do NEAB como lugar de reflexão, de pesquisa, de produção de pesquisa, mas também as parcerias que o NEAB faz fora da universidade. Aqui com a Geocultura Africana, no caso da tradução do Samuel Johnson, com o escritor José Luiz Pereira da Costa, botar essas ideias todas para circular. Tá? Então, mais ou menos, a ideia, né, do grupo geral seria essa. Espero que vocês não tenham ficado desestimulados ou desestimuladas. Tá? Desesperados, talvez. Oi? Desesperados, talvez. Desesperados. Agora, vendo o material, acho que vocês vão ter uma ideia melhor de que temas que eu escolhi. Os temas foram do mais geral para o mais particular. Então, acho que não é possível falar sobre Iorubá sem discutir primeiro a identidade étnica Iorubá. O que é essa identidade étnica? Ela existe? Onde ela existe? Como é que ela é vista? O que se diz sobre ela? Então, esse vai ser um dos temas que nós vamos discutir. Outro, nós vamos ter que discutir diáspora Iorubá. A diáspora Iorubá. De onde vem essa diáspora? A que ela diz respeito? É uma forma, mestre, inclusive, da gente tentar identificar. Quando se fala em Iorubá no Brasil, na verdade, está se falando muito de um dos grupos Iorubá. E esse grupo, Nagô, acaba fazendo parecer que é toda a tradição Iorubá. Então, quando a gente começar a identificar, não, isso aqui não é Nagô. A tradição Nagô é diferente da tradição Oió, que é diferente dessa tradição, que é diferente. Aí a gente começa a pensar de uma forma africana mais profunda. E como o mestre Sica tem se movimentado no sentido de um estabelecimento direto de contato com a tradição Oió, esse é um movimento importante para uma conexão com a africanidade, que é uma conexão tanto quanto possível com algo que faça sentido aqui e que faça sentido lá também, respeitadas as diferenças. Então, é mais ou menos essa a ideia que a gente está pensando em desenvolver. No caso, então, pessoal, o acesso ao livro do Samuel Johnson está feito, está dentro da pasta, mas nós não vamos ficar tanto na discussão dele, vamos deixar para um outro grupo que está se constituindo. Nós vamos nos reunir segunda-feira, o Alain e eu, o Adriano e as professoras do Instituto de Letras. Se vocês tiverem tempo, e dependendo de como seja o trabalho com o grupo, também, se quiserem participar, pode participar, é aberto. Mas eu achei que, porque na verdade o texto é bem grande, o Matheus sabe, né? Quando ele viu, é um texto gigantesco, né? Então, em termos de problemas de tradução e de revisão, são muito grandes também. Então, eu achei que era mais apropriado para esse grupo pensar no futuro. Futuros pesquisadores, futuros especialistas, né, mestre Sica? Pessoas que aí, não, vamos trabalhar com Oió no período de dominação NUPE. Aí, então, mas como assim? Chegar com... Olha lá, o Matheus, só 742 páginas. É trabalho, né? É trabalho, exatamente. Então, digamos que essa é a ideia geral do grupo.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou, para facilitar as coisas, eu vou entrar no meu Drive e já vou colocar o link do Drive aqui, que assim fica mais fácil, porque eu estou mal de WhatsApp. Só um minutinho, por favor. Ô, Devlin, faça os seus medicamentos. Foi um prazer ter contado contigo aqui na reunião, contar com você no grupo. Vai tranquila, tá? Estamos juntos, continuamos juntos e juntas, tá bom? Obrigado, Devlin. Beijão. Deixa, então, só me dá um minutinho. Só vão conversando um pouco mais, enquanto eu pego aqui o link da... Professor, beijo, Devlin, até a próxima. E assim, eu fiquei pensando no site, no blog, resenhas, etc. O que eu vejo, assim, atualmente, que está sendo muito consumido é podcast, sabe? Eu fico pensando, assim, até qual medida a gente não consegue fazer algo que vai ter mais acesso, assim, sabe? Algo que ele é mais fácil de ser consumido. Sim, não entendi. sei, assim, de ser divulgado, vamos dizer assim. Fico pensando, assim, como é que a gente poderia incluir, não fazer um podcast, assim, do zero e tal, mas alguma forma de algo falado, sabe? Para colocar no site ou criar em alguma outra plataforma, não sei. Mas algo que seja de mais fácil acesso, assim. Eu penso muito nisso quando penso em divulgação de coisas para fora da academia, né? Coisas que a gente vai estar produzindo aqui, mas que consigam chegar de uma forma mais acessível, assim, sabe? E eu acho que trabalhar com áudio, assim, é um material perfeito para conseguir fazer esse tipo de processo, sabe? De retirada do conhecimento e espalhada do conhecimento, eu acho bem massa, assim. Eu não sei até qual medida a gente tem perto para fazer isso. Certo. Alguém mais queria falar alguma coisa, alguma sugestão? Eu gosto muito da ideia dos podcasts assim que o João traz, né? Tem mesmo podcast mesmo assim que é simples, não é tão complicado de organizar. Tem uns que são bem específicos de história, né? Assim que a gente vai ouvindo e vai acompanhando aquilo tudo. Eu gosto da ideia dos podcasts também, né? Mas o blog também acho bom, assim. E o pessoal também do NEAB pode nos ajudar, os dois bolsistas, assim, nessa parte. Ótimo. Eles podem nos ajudar, assim, com alguma coisa. Certo. Eu gosto da ideia do podcast também, João. Acho que eu concordo contigo, a divulgação, também o coisa da oralidade, da fala, né? Só que eu vejo, no caso do podcast, mas mais a médio prazo. Porque para fazer o podcast, nós vamos precisar, nós termos o que dizer, né? E nós vamos ter o que dizer a partir desses estudos, dessas reflexões. Podemos, até num certo momento, fazer um podcast sobre o grupo, né? Conversar sobre o grupo. Isso é legal. Mas a gente pode também propor podcast sobre temas que têm aparecido nessas discussões de grupo. Então, é uma ideia interessante para a gente pensar em realizar adiante. Mas eu acho que o site ou o blog, mas enfim, esse referencial escrito, ele é bastante importante porque ele fica como referência. Ele permite, por exemplo, tem um professor na UNB, me esqueci o nome dele agora, infelizmente, professor de filosofia. O Anderson. O Anderson Flor, exato. Pô, aquele site que ele fez é um site fantástico, né? Então ele disponibiliza os textos, traduz, está ali. Isso você acessa para dar o estímulo seguinte para a pesquisa, entende? Sai dessa... Já o fato de colocar a disponibilização já está saindo dos muros da academia. Já é uma forma de sair dos muros da academia. Mas eu entendo que o podcast, ele é a forma de realmente socializar, né? Acho que nós podemos pensar com certeza, João. E vamos contar com a tua experiência, assim como a experiência do Matheus, para pensar essa parte escrita. Adriana, você gostou da ideia, Adriana, do grupo? Sim. Acho que tem tudo para dar certo e formar realmente um trabalho bastante interessante. Acho que, apesar do foco ser OIO, é muito importante também falar de lei e fé, porque os dois estão muito ligados. Sim. Não, vocês vão ver dentro do Drive, que está postado aqui, fora está o programa, está a proposta.
Ali vocês vão ver, vai ter um momento específico para discutir Leifê, um momento para discutir Oió. Tem uma parte que eu, digamos assim, que eu foquei mais na história, mas outras partes realmente em aspectos da cultura, sistemas de valores. O último encontro, inclusive, é sobre representação do corpo e vestuário. Sim, essa questão do tecido, vestuário. Então, vários aspectos, vocês vão ver que eu procurei contemplar, também a partir de materiais que eu sei que existem, né, que vão permitir o acesso para nós. Porque não adianta a gente... A minha ideia é que a gente pudesse discutir com possibilidade de ver a diversidade de interpretações, para mostrar a riqueza cultural, realmente, desses povos, tá? Mas era um pouco isso. Por exemplo, no momento em que a gente for discutir identidade iorubá, tem um texto que vai falar sobre a nação Ijexá. A tradição Ijexá... Então, tem uma outra parte que vai falar sobre os grupos Nagô, do Daomé. Então, vocês vão ver que essa ideia de diversidade ela vai estar muito valorizada aí dentro desses debates todos, tá? Mas nunca fechando, e sim justamente abrindo, para que os jovens, principalmente os jovens, ou as jovens, né, como a Marina, aí, o Matheus, o João, possam encontrar inspiração e a gente poder continuar depois, especificamente e de forma mais aprofundada, em certos desses temas que vierem aparecer aí, tá bom? Mestre, eu não sei se ainda tem a possibilidade de acrescentar pessoas, mas eu fiquei pensando muito na Tuila, que eu acho que ela assim, olha, eu estava dando uma olhada no Drive agora, não sei se não tem como a gente conversar com ela, assim, para ver, porque ela, com certeza, ela iria acrescentar muito pro grupo, pelo que eu tô vendo no Drive. Pois é, não, olha, esse não é... Eu só não queria que tivesse um número muito grande, alguma coisa assim, muito mais que 12 pessoas. Aí não, porque o grupo perde, né? Mas até aí é tranquilo, e a Tuila, com certeza, acrescentaria, com certeza. Eu só não sei se ela vai ter tempo, porque ela está no doutorado agora, e esse doutorado está exigindo dela. Eu vi que hoje ela entrou para ver o programa. Então, você tem contato com ela, João? Tá fechado o seu microfone. Sim, eu tenho, inclusive, foi por causa que eu mandei para apresentar para ela que ela pediu para acessar. Então faz o seguinte, continua o contato com ela e manda o drive todo. Se ela quiser participar, tá tranquilo, obviamente, será um prazer para nós, será um ganho importante, com certeza, tá? Agora, para ir fechando esse primeiro encontro nosso, a reunião de hoje era mais para isso. O que a gente precisa fazer agora é marcar a primeira reunião, que eu proponho que seja na semana que vem, porque são textos mais curtos, e assim a gente considera essa reunião de hoje, da semana que vem, como uma reunião de aproximação ainda, para discutir essa coisa do pensamento africano. Aí, da semana que vem em diante, a gente marca uma reunião mensal, para não ficar pesado para ninguém também, que eu sei que vocês trabalham, estudam, a gente também tem... A gente trabalha menos, né, Alan? Você, então, não está fazendo nada, mas... O mestre Sica, então, também, sexta-feira eu conversei com ele, ele estava na praia lá, trabalhando, estou brincando, estou ironizando o mestre Sica, o homem estava trabalhando lá, embaixo de sol, firme, como a gente espera que seja. Mas, então, vamos marcar uma reunião para a semana que vem, para o primeiro encontro, e distribuir os textos, tá? Vamos fazer a distribuição dos textos aleatoriamente, só para a gente garantir que vai haver os comentários deles na semana que vem. E aí, a partir da semana que vem, a gente faz reuniões mensais, tá? Pode ser? Então, eu vou fazer assim. Por mim, tranquilo. Obrigado, Maria. Tudo bem. Obrigado, Matheus. Então, eu vou abrir aqui para ver, ó. Bom, eu pergunto para vocês, posso distribuir aleatoriamente os textos? Eu acho que assim, porque todos nós vamos... Também todos nós podemos ler todos, se quisermos. É mais no sentido de garantir que haja um comentário sobre os textos, para a gente ir formando essa visão de conjunto que a gente se propôs, tá? Então, eu vou sugerir o seguinte, eu vou até anotar aqui para não me perder depois, eu vou sugerir que o texto do Ark Mafege seja atribuído para a Devlin.
Só um minutinho, professor, só para eu anotar também junto. Obrigado. Ô, Matheus, se você puder fazer isso, eu te agradeço. Se puder, inclusive, passar essas informações, eu te agradeço. Facilita. Então, ficaria... Tranquilo, eu anotei mais ou menos por cima, assim, tudo que o senhor falou, assim, tipo uma relatoria. E daí agora eu posso anotar os nomes e depois eu mando no WhatsApp ali também. Isso, perfeito. Se você tiver dúvida também, a gente se comunica separadamente, eu tiro as dúvidas e a gente faz isso, tá? Aí o texto do Jean-Marc Elá poderia ficar com o João, poderia ser, João? Sim, sem problema. Certo. O texto da Silvia Tamalha, se for possível, fica o Alan e o Adriano. Podia ser? É o texto da Silvia Tamalha que ela coloca as questões de gênero e tal, que quebrar um pouco essa humarada aí nesse encontro. Né? O texto do José Castiano com a Marina e com o Matheus, poderia ser? Sim, pode ser. Então, a Marina e o Matheus. Por tranquilo. Faltou alguém? A Jéssica, professora. A Jéssica. Então, a Jéssica... Beleza. A Jéssica fica com o texto do Paulin Ontongi. Paulin, tá o Paulin lá. Ontongi. Tá? Matheus, depois você me dizendo por aí, eu confirmo contigo se você... Qualquer coisa antes de você distribuir para eles, tá? O que eu estou pensando, então, pessoal? Essa próxima reunião, que seria a semana que vem, ela vai começar às 7h. Vamos fazer com que as reuniões sejam até 1h30, no máximo. Eu acho que depois de 1h30, a reunião já perde a qualidade, né? Já perde a atenção, tudo. Fica cansativa, não precisa ser mais do que isso. Pensem uma fala de cerca de 15 minutos, no máximo. As anotações que vocês fizerem, considerem que, no máximo, cada um de nós vai ter de 10 a 15 minutos para falar do que considerou mais importante, trazendo desses textos, tá? Outra coisa, não vai ser necessário, ao final das falas, que haja um fechamento. Se tiver algum ponto que eu possa trabalhar junto, eu vou trabalhando junto, mas a minha ideia não é que a gente feche, é que a gente abra. Para mim, a pergunta que nós temos que nos fazer para esses textos da semana que vem é como trabalhar com as realidades africanas a partir de interpretações africanas e não eurocêntricas. A gente está muito acostumado a criticar o eurocentrismo. Nesse grupo, nós não vamos criticar o eurocentrismo, porque nós não vamos estudar nada do ponto de vista europeu. Nós vamos fazer a partir de uma perspectiva afro-referenciada sempre. Por isso que, desde o início, é com africanos que nós vamos dialogar. E africanas também, o tempo inteiro, tá? Então, seria mais ou menos isso. Eu vou, então, mandar, além do drive que foi socializado aqui, um arquivo em que tem um esquema de quais seriam as perguntas a fazer para um texto para se constituir uma resenha, minimamente, tá? E, Adriano, nessa primeira reunião nossa, nós não teremos a parte de tradução. Vamos deixar a parte de tradução para quando a gente começar a discutir os temas propriamente dito, a partir da segunda reunião, tá bom? Com certeza. Assim dá tempo também das pessoas conhecerem bem, verem bem qual é o material e tal, e aí conversamos entre nós quais as partes que a gente vai focar nesse momento da tradução, e aí a gente pensa, né, em relação ao tempo, qual o tamanho do texto, a gente escolhe de uma forma mais calma, né, para fazer, mas vamos fazer, que eu acho que é muito importante. Sobretudo porque um texto em inglês escrito por um africano não é um texto em inglês escrito por um inglês ou um americano. Por um inglês ou um norte-americano. Tem particularidades que a gente quer destacar bastante aqui. Com certeza. Acho que é importante destacar, tá? Tá bom, perfeito. Certo, pessoal? Certo. Tudo bem. Beleza. Então, Matheus, tem mais um.
tem mais um favor que eu queria pedir para você. Você podia incluir o Alan e o Adriano no grupo? De repente, Alan e Adriano, postem o contato de WhatsApp de vocês. Para ficar mais rápido, acho que se eles colocarem... já estão mandando ali, ó. Sim, eu vou adicionar. Alan já postou. Aí você vai mandar a questão dos pontos para resenha, né? Você vai mandar pelo grupo. Eu vou mandar pelo grupo, eu já tenho aqui. Ainda hoje eu faço isso também, tá? Vamos lá, animado com esse grupo. É um texto muito simples. Na verdade, não é nem um texto, é um esquema que eu montei a partir de um texto pequenininho de um professor que deu um curso de pós-graduação sobre resenha. Aí ele sintetizou quais seriam os pontos. Também tem na internet, né? Alguns sites, mas não precisa de nada tanto. É só a gente saber pensar mais ou menos parecido no momento que a gente for fazer esse trabalho. É basicamente isso. Até porque vai acontecer coisas, como vocês vão ver agora. Tem o texto do Archo Mafege, tem 6 páginas. Mas o texto do José Castiano tem 25. Então, alguns vão pegar texto pequeno, outros vão pegar textos grandes. A gente tem que encontrar uma maneira de equilibrar para que a gente fale mais ou menos no mesmo tanto. Então, tem uma forma aí que a gente consegue fazer com tranquilidade, tá bom? Maravilha. Beleza, pessoal? Mestre, ficou animado, mestre? O professor Adriano não mandou o número ali no chat, daí para eu poder... Desculpa. Grupo, se o senhor puder. Desculpa. Peraí. Não, a minha parte tá muito boa. Espetacular. Né? Eu só dever lá na frente o depois. Isso, quando eles começarem a trabalhar sobre questão do Samuel, não é? Sim, do próprio Samuel, em questão, e depois eles ouvirem que lá na frente, eles não sabem, tinha combinado com o senhor, lá bem na frente eu vou envolver a embaixadora para ela ver como é que está esse trabalho. Exatamente, excelente. Qual é a nossa questão? E ela já fez comigo, não com nós fizemos, eu que fiz até a questão, porque eu falo muito, vou dizer para vocês, tá? Sim. Eu falo muito mal do próprio Samuel. Eu vou atirar para vocês, certo? Sim. E ela também, então não posso eu discutir, eu conversar com ela sobre Samuel. Sim. E não concordar com ela com aquilo que eu sei também, que aquilo ela também sabe, que para vocês entender, tá? A embaixadora, ela está há 30 anos com Alafim, e ela é doutora em História. A Gomes, e ela é uma portuguesa. Então, ela também tem conhecimento, talvez, claro que a História, a doutorado dela é todo europeu, não é só pode ser, ela não fez doutorado dentro de Ioió, mas ela está há 30 anos lá, mas agora, com o tempo de 30 anos, ela está vendo o que é cultura mesmo, em questão. Puxa, então, pra vocês entenderem, tá? Tudo que vai, toda a questão história que vai contra a história do Alafim, através dela de cultura, é rejeitada por eles, tá? Sim, sabendo disso. Sim. Tudo é rejeitado, tá? Sim. Então, para você entender, tá? O professor vai pegou um livro polemicamente tão forte, lindo para nós, fortemente, mas, como diz, mas lá no fundo, a própria embaixadora disse para mim, não, mas ela chama de Baba, tá? Baba, você não entender, Baba em Uruguai é pai. O Baba, a história tem que ser dita, do Baba. E dá para entender lá também que ela não pode assinar a história, aquela história que não pode ser aparecida hoje para o povo Ioió, mas ela sabe que aquela história existe, mas ela não pode dar assinatura porque ela é embaixadora do Alafim. Olha a situação, né, professor? A situação fica essa mulher, essa senhora. Nós entendemos bem. O Samuel Johnson é aquela referência cheia de problemas, mas que não pode ser ignorada. Tem que ser tratada porque ele teve acesso a fontes preciosas. É um relato riquíssimo. Então, é a base, né, da tradição historiográfica da moderna na Nigéria, é o Samuel Johnson, então não tem como. Tem teses e mais teses sobre ele, é uma coisa incrível. Mas é muito rico, nós todos vamos ganhar muito com isso, tá? Se ver a história dele como criança, eu digo dessa forma, eu disse para a embaixadora também,
é feliz e é triste. Porque se ele vem para as Américas, se ele vem para o Brasil como uma criança escravizada, o que ele seria? Exatamente. Mas foi feliz ele ser resgatado, não é? E ter mandado e ido para a faculdade europeia. Exato. Isso que foi mais feliz ainda. Eu vejo da sua forma. Exatamente. Não é? Ele escapou dessa tristeza que seria ele faz parte de um momento, de uma virada na história da Iorubá muito grande, né? E muito importante, que é uma passagem para a história moderna. Então, é isso. Nós vamos ter muito... Vamos ver o que é a história dele, lindo. Tá? Mas eu já estou preparando, tá? Mas é uma pessoa espetacular, a embaixadora, pessoa humana, pessoa querida, inteligentíssima. Não está aí lá 30 anos. Um dos textos que está sendo indicado para a gente debater aqui é um texto da Oreyon Kyoyumi, que é toda em que ela faz a crítica a ele, pelo esquecimento das mulheres, do gênero. E tudo. Chegou o livro já, Rivaí, o meu livro, né, para todo mundo, chegou, a tradução do Anderson chegou já. Eu não li ainda, já li só a introdução, que eu não tive tempo ainda, mas já chegou. Ah, legal, muito bom, muito bom. Muito bem. Pessoal, vamos ficando por aqui por hoje, então? Obrigado. Muito bom. Ótimo começar esse trabalho com vocês. Vou parar aqui a gravação. Na semana que vem, então, na mesma hora, 15 minutos antes, eu mando o link. E aí nós já temos uma dinâmica. Eu vou pedir nominalmente que cada um comente os textos e o nosso objetivo vai ser esse, é ver o que sai desses textos que estão sendo indicados aí para leitura, tá bom? Aí isso só um detalhe, tá? Para você ter... o SICA, tá? Não é necessariamente agora é com vocês, tá? Certo, o SICA não teve reunião, não. Agora, eu sou assim de falar, eu sei o que é. Eu sou da raiz da origem, vocês são os acadêmicos, então é tudo vocês. Mestre, nós não lhe damos trabalho, mas o senhor é nosso convidado de honra a toda reunião. Então tá bom. Obrigado, tá? Eu também tenho outras coisas aqui, mais horário que eu estou picando pra caramba também. Estamos juntos. Obrigado, muito obrigado. A Geocultura Africana que agradece. Eu não sou nada, tá? Quem é a Geocultura Africana? Muito bem, mestre. Mas através de vocês que ela vai ser muito mais conhecida, que ela não é conhecida, não. Muito obrigado. Vamos fazer o possível para isso. Uma boa noite a vocês todos. Boa noite, gente. Todas. Marina, um grande abraço. Boa noite. Tchau, até mais. Boa noite. Boa noite. Um beijão. Um beijão, Devlin. Um beijo que está me ouvindo. Um beijão, Devlin. Já foi. Obrigado por tudo, viu, Matheus? Obrigado, Matheus. João, obrigado. Professor. Eu que agradeço aí. Alain, doutor Alain, muito obrigado. Tchau. Professor Vair, um beijão na minha sobrinha.